A paz do Senhor Jesus para todos, que bom estarmos aqui juntos para mais uma vez falarmos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a música, as canções, as danças, as coreografias e o mundo espiritual. Os espíritos que são invocados sobre cada vida, sobre cada casa, a partir do momento do que se canta, do que se louva. E eu fico observando e vejo, às vezes, uma falta de entendimento, de discernimento nas pessoas dentro desse assunto, e eu creio então que vai ser bastante esclarecedor. Muitas vezes a pessoa fica ali numa sequência, numa série de músicas que a pessoa fica cantando com suas letras, e às vezes a pessoa sai daquelas canções e às vezes está depressiva, está com desejo de suicídio, está violenta. Mas você já deve ter percebido também que muitas vezes uma pessoa está ali triste e a pessoa começa a entoar louvores, cantar canções, e daqui a pouco aquela pessoa que está triste, a alegria começa a vir sobre aquela pessoa. A pessoa às vezes está ali prostrada e daqui a pouco a pessoa está com coragem para enfrentar os problemas. Muitas vezes a pessoa se vê ali renovada. Então, tanto para o mal como para o bem, o poder, a influência das canções, das músicas, das coreografias é muito grande. E eu queria dizer o que você tem atraído para a sua vida, para a sua casa. Ouça com atenção essa palavra, amém? A Bíblia diz em Efésios, no capítulo de número 5, o seguinte, vamos ler juntos aqui, Efésios, capítulo de número 5, olha o versículo 18, diz assim: Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, o Espírito letra maiúscula, Espírito Santo, o Espírito de Deus. E ele explica uma das maneiras com que você pode ser cheio do Espírito Santo. E é bem curioso o texto, diz assim, olha, a maneira, versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você sabe que inclusive os salmos que estão escritos ali na Bíblia, eles são também cânticos, eles são canções espirituais. E a Bíblia diz que à medida que você vai cantando a palavra de Deus, você então vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, E à medida que você vai se enchendo do Espírito, se enchendo ali da presença do Senhor, você que estava com raiva, você começa a ser cheio do amor, do perdão de Deus. Você que estava desanimado, você começa a ser renovado, começa a se encher de ânimo. E aí eu poderia falar uma série de coisas. Então, o que é importante a gente falar aqui? A gente tem que louvar, cantar, entoar louvores, as coisas que dizem respeito ao Espírito. Então, nós vamos ler um texto em Gálatas que fala tanto sobre as obras da carne, e vamos falar os espíritos que são invocados quando se louva, quando se canta coisas da carne, e também vamos ler ali sobre as coisas do Espírito, E o Espírito que é invocado quando você começa a cantar a palavra do Senhor, amém? Então vamos comigo aqui em Gálatas para a gente aprender isso juntos. Gálatas, no capítulo de número 5, está dizendo assim a palavra do Senhor, olha, versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Repare que nesse versículo de número 19, praticamente aqui todas as palavras dizem respeito aos pecados sexuais. E veja quantas músicas elas incitam a pessoa à lascívia, ao divórcio, à traição, como está escrito aqui, ao adultério, à impureza sexual, ou seja, ao sexo sem compromisso, à fornicação, o sexo a 3, a 4. E muitas vezes as pessoas não têm tido discernimento do Espírito que você está invocando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, quando você se sujeita a estar cantando, entoando essas canções que dizem coisas da carne. Quando você louva coisas da carne, quando você fica cantando coisas da carne, o Espírito que está sendo invocado ali
não é o Espírito do Senhor, mas são espíritos malignos que passam a ter legalidade para trabalhar. Na continuação do texto ainda diz assim, olha, versículo 20: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Então, quantas canções você vem incitando ao ódio, incitando a divisão, incitando as brigas, e você às vezes não percebe, às vezes as pessoas brincam um pouco com isso, achando que não tem nada a ver, e as pessoas muitas vezes saem daquelas canções querendo brigar, querendo verdadeiramente, ter aquele sentimento de separação, de intriga, de inimizade, tudo isso por influência daquelas letras, daquelas danças, daquelas canções. Continuando ainda, versículo de número 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Poxa, se você parar para pensar, tem alguns estilos de música que exaltam muito essa questão da bebedice, da embriaguez, da pessoa beber até cair. E eu te pergunto, qual é o espírito que estará vindo, agindo, quando as pessoas ficam cantando esse tipo de coisa, exaltando a inveja, exaltando o homicídio? Muitas pessoas estão assim, estão invocando para a sua vida violência, uso de drogas, muitas pessoas estão invocando traições, divisões, adultérios, famílias destruídas e o pior, muitas vezes elas não estão percebendo. Mas aqui na continuação fala também sobre as coisas que nós devemos louvar e que o Espírito Santo começa a agir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Repare, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, querido, se você não tinha ouvido algo a esse respeito, preste mais atenção, O que você tem visto hoje nas músicas? Quais são as danças? Quais são as coreografias? O que dizem as letras? Para onde elas estão apontando? Para a carne ou para o Espírito? Escolha agora as coisas do Espírito e seja cheio da presença do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima ministração.